Bem, vamos então dar prosseguimento aos filósofos do contratualismo, agora falando sobre Jean-Jacques Rousseau. Vamos lá, aula 6b. Bem, sem dúvida é bom saber que Rousseau é um dos filósofos mais estudados e citados mundialmente ainda hoje, com profunda influência que vai desde as artes, passando pela política e marcando fortemente os vários sistemas educacionais formulados. No slide 2 você vê aí uma pequena introdução com alguns dados importantes sobre ele. Slide 3. Vá memorizando dados importantes sobre Rousseau. Aí você tem três informações relevantes. A primeira, ao contrário de Hobbes, Rousseau foi um otimista em relação ao ser humano, como a já sua refutada ideia do bom selvagem. A sua frase mais emblemática, não é? O homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Isso já foi refutado há muito tempo, até mesmo pela antropologia cultural e pelo estudo dos indígenas, né, das Américas, só para começar. Segunda mensagem. Na contramão da filosofia tradicional, foi o primeiro filósofo ocidental a insistir que nossos julgamentos devem se basear nas exigências dos sentimentos e não da razão. Bem, isso também merece crítica, porque colocar os sentimentos acima da razão ao analisar qualquer tipo de ideia é altamente antifilosófico, porque a racionalidade está nos primórdios e na base da filosofia. Lembrando que a filosofia ela é uma análise desapaixonada da realidade e busca ser assim objetividade e imparcialidade de julgamentos. Terceira, a civilização tornaria o mundo artificial, corromperia o ambiente natural, alteraria o equilíbrio ecológico. Apesar de ter sido um dos pioneiros na questão ambiental, ecológica, isso também merece crítica quando ele diz que o homem nasce livre e por toda parte está sob grilhões. Essa questão da liberdade humana já foi muito discutida em filosofia e liberdade é algo extremamente difícil de se obter na medida em que todos nós nascemos num ambiente cultural, influenciados pela educação familiar, escolar, pela família, enfim, por todo o meio ambiente que nos cerca. Slide 4, vá memorizando mais sobre Rousseau. Dizia que a sociedade era recheada de vício, egoísmo e orgulho. Nesse sentido, nem nos sentimos aqui confortáveis para criticar, não é mesmo? Escravidão, o homem nasce livre, já falamos, é uma falácia. Volta ao estado de natureza, nova ordem social. Voltar ao estado de natureza, em muitos casos, seria voltar à barbárie, também já criticamos. Retorno à consciência moral, sem os vícios e a corrupção da civilização. O problema está na palavra retorno. Aprovamos a consciência moral elevada. A virtude, inclusive, já citada por Platão e Aristóteles e também Sócrates. Vida simples, natural, retorno a si mesmo, mas defendeu que a liberdade individual deveria ser trocada por uma liberdade coletiva, a ideia do contratualismo que já vimos. Leis criadas pela vontade geral, sim, a noção do povo no poder, a democracia participativa. Consciência moral deve ser libertada pela educação. Também acreditamos nisso.
Obedecer ao bem geral seria obedecer a si mesmo. Aí já aparece outro termo criticável, pelo que já expomos. Considerado por muitos como o pai da democracia moderna. No slide 4, você já viu uma espécie até de repetição nos dois primeiros itens, mas o item 3 é importante, é uma frase difícil, pesada de Rousseau. A força constituiu os primeiros escravos, a covardia os perpetuou. Isso a gente tem que considerar parcialmente, levando-se em conta as muitas e muitas rebeliões, revoluções contra o escravismo ao longo da história da humanidade. Esse direito, todavia, não vem da natureza, está, pois, fundamentado sob convenções, a ideia do contrato social de Rousseau. E, fechando esse slide, Rousseau foi um adepto da proximidade com a natureza, isso é muito bom, e afirmava que os problemas do homem decorriam dos males que a sociedade havia criado e não existiam no estado selvagem. Não existiam no estado selvagem é o problema dessa afirmação. Hoje, estudos antropológicos revelam que os ameríndios, os índios das Américas, por exemplo, foram extremamente violentos e guerreiros. Bem, no slide 6, você vai ver umas críticas ao pensamento de Jean-Jacques Rousseau, do filósofo Roger Scruton, ou Scruton. Você leia, por favor, pausando a apresentação, que eu vou complementar em seguida. Caríssimos, todos os pensadores que marcaram as ideias históricas sofreram críticas e Rousseau não poderia ficar livre delas, como, por exemplo, a que você leu aí do filósofo Roger Scruton. Ele criticou a tendência de importar o transcendental diretamente para o real. Ele criticou também a tendência de se abraçar o absurdo, o inatingível, o utópico, como uma forma de cancelamento deste mundo e de suas imperfeições. Ele criticou também os utópicos que veem um mundo de forma diferente do mundo como a realidade se mostra. São teses que, por serem utópicas, são imunes à refutação. E, finalmente, ele criticou o subproduto do otimismo. Seria a vitória da esperança, do sentimento banal sobre a razão. Reflitam sem pressa, então, sobre essas críticas. Slide 7. Pausando a apresentação, você, por favor, vai ler essas 3 afirmações e eu daria destaque à segunda. Uma sociedade humana é um ser coletivo com vontade própria, que é diferente da soma das vontades de seus membros individuais. Quer dizer, não se baseia numa espécie de aditividade matemática, não é? E cada cidadão deve se subordinar inteiramente a essa vontade geral. É a ideia do contratualismo presente na política de Rousseau, que nós já vimos. Rousseau é um filósofo muito simpático a todos os movimentos esquerdistas mundo afora e também na pedagogia do Brasil, principalmente. Foi um dos primeiros a combater a propriedade privada, sendo, pois, um dos precursores do socialismo. Eu vou ler com vocês a primeira frase dele. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: "Isso é meu", e encontrou pessoas suficientemente simples ou tolas para acreditar nele. Jean-Jacques Rousseau,
Então você depois complementa lendo a segunda mensagem. Slide 9. Rousseau levantou também duas grandes questões filosóficas que nós podemos até ousar responder aqui. A educação pode determinar o comportamento do ser humano? O comportamento acreditamos que sim, a essência não. Não se esqueça da diferença que existe entre reputação e caráter. A história seria progresso ou decadência? Bem, isso aí é bem polêmico. Depende se você está governado por um sentimento de otimismo ou pessimismo, mas acredito que vai depender do, do assunto, né? Do setor que se queira discutir. Em alguns é possível considerar decadência, em outros é possível considerar um progresso. O tema é bastante amplo e polêmico. Terceiro item, a pressão social manipula o comportamento e até os desejos do indivíduo. Sim, é possível acreditar que a pressão social, a educação, a cultura manipule o comportamento. Os desejos superficiais, mas não podemos esquecer que o ser humano também é marcado por uma criatura que tem pulsões, desejos, digamos, ocultos, profundos, como que no subconsciente e até mesmo na sua essência, na sua herança genética e na sua formação psíquica. Repito que estamos falando aí meramente de comportamento social, não de essência psíquica, porque nesse caso estaria errada a afirmação. Finalizando o nosso penúltimo slide, o 9, vamos ler aí a quarta afirmação. A educação não deve visar, como em sua época, no caso a de Rousseau, reprimir e disciplinar as tendências naturais da criança, mas, ao contrário, encorajar sua expressão, criatividade e desenvolvimento crítico. Até aí podemos concordar, e você já percebe que essa afirmação faz de Rousseau uma espécie de ídolo da pedagogia nacional, principalmente do politicamente correto e da esquerda brasileira. Rousseau defendeu mudanças fundamentais na educação para libertar o indivíduo das algemas psicológicas da civilização, vendo aí a civilização como um mal do ser humano. Slide 10. A obra de Rousseau foi o primeiro ataque de um filósofo importante contra os valores do iluminismo, sobretudo contra o apelo iluminista à soberania da razão. Veja aí então as afirmações do slide 10. No segundo e último texto do slide 10, você lê o seguinte: eventualmente, um dos organizadores da enciclopédia, Rousseau, faria várias observações críticas sobre a razão em seu discurso sobre a origem da desigualdade, que foi publicado em 1755. Defendeu que a razão seria a origem da degradação original da humanidade, uma vez que teria sido ela o principal motivo para a saída do homem do estado de natureza. E assim, fechamos nossa apresentação. Um bom dia para todos, espero que a aula tenha sido produtiva.